para fazer no final. E eu estava vindo para cá, então fiquei lembrando de algumas coisas, assim, porque o nosso trabalho todo, o melhor que a gente consegue se colocar como ser pleno em espírito, e mesmo encarnado, é o estado de presença, é o aqui agora. Não é com a cabeça no ontem, não é com a cabeça no que vamos fazer. É no presente, aqui e agora. Esse é o que um monge budista, o que um espírita, qualquer religião, né, um Dalai Lama, qualquer um procura atingir o máximo grau de plenitude do ser, é o estado de presença, é o aqui e agora. O ontem já foi, o amanhã será, e o que temos realmente é o hoje. Mas vejam bem, eu estou falando de foco, de estado de presença. Não quer dizer que a gente não vá voltar a lembrar uma coisa para ajudar no que nós estamos fazendo. Não quer dizer que a gente não vá pensar no que vai fazer estando vivendo hoje. A gente fala, mas o foco, o olhar, é que nem o carro. A gente está dirigindo, andando aqui a 100 por hora e dá uma olhadinha no retrovisor. A gente não mantém o olhar para o passado. A gente olha para o retrovisor, olha para trás, para o passado, mas é uma olhadinha para a gente relembrar o que a experiência nos traz. Ou então projeta numa curva, alguma coisa, o que vem pela frente. Mas o nosso olhar, o que temos é o estado de presença. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estava vindo para cá, então comecei a lembrar de alguns anos atrás, quando a minha querida amiga Marta me convidou pela primeira vez para vir para cá, e depois vim outras vezes, passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai passando o tempo, né? Mas não é tanto tempo assim, não faz tanto tempo não. Mas quando eu comecei a vir, às vezes eu vinha para cá muito nervoso, o coração muito agitado, eu tinha saído de um AVC, e eu tinha problemas cardíacos, tomava medicamento, era tudo uma complicação. Para mim vir para cá, eu deixava o carro às vezes aqui na Silva, sem ser Andradas a outra, né? Eu deixava ali, então eu subia a Floriano. E eu não tinha condições físicas de subir de lá aqui sem fazer pausa. Ainda faço hoje, ainda hoje eu fiz 2 pausas nesse trajeto pequenininho de lá aqui. Porque às vezes a gente almoça mais tarde, a gente está carregando peso, né? Um violão, com água, com livro, e a subida, eu sou cardíaco, já tive 2 AVCs, enfim, limitações, né? Mas eu ficava muito nervoso, muito preocupado, será que eu vou dar conta, que eu vou conseguir falar? Eu gostaria tanto, eu tinha uma preocupação muito grande em falar o que vocês precisam ouvir, não o que eu gostaria de falar, ou o que eu quero. Isso é muito fácil da gente perceber quando as mães mais jovens erram com os filhos, querendo proporcionar para os filhos o que elas acham que é melhor, sem ter o diálogo ou conhecer o filho um pouco mais, para saber o que ele realmente precisa e o que ele realmente quer. E hoje essa coisa passou para os animais. As pessoas resolveram adotar animais e lidar com essa humanização de animais. Então, eu estou com um cachorro em casa, que está com leishmaniose, e é uma doença que não tem cura, tem que administrar na melhor qualidade possível. Então, estou lá, tratando o cachorrinho e tal. E eu levei, vejam bem, ainda não iniciei a minha fala de hoje, não iniciei a palestra ainda, estou contando o chegar aqui, tá? Isso tudo me ocorreu no caminho dali até aqui. E aí, então eu tenho essas preocupações com o cachorro, cuidando, tal, pá. E eu conversei com uma amiga minha, alguns dias atrás, em torno de 1 mês, 45 dias, amiga minha, e disse, o cachorro está com câncer, eu estou fazendo uma quimioterapia, ele está com leishmaniose e tal, tá. No fim passou mais uns dias e veio a biópsia dizendo, e aí já tinha feito até a cirurgia no cachorro, por causa de um problema lá, tal do câncer, depois veio a biópsia, depois não sei quanto.
O cachorro não tinha física. Também. Mas aí não tinha feito cirurgia, tinha interrompido o tratamento da leishmaniose, as coisas se agravaram, o quadro mudou, foi indo tudo. E o cachorro, tinha vezes que eu achei, eu digo, pô, ele é mais um dia ou dois, mas estamos peleando, estamos juntos. Nisso, essa pessoa com quem eu conversava, ela desencarnou. E domingo eu fui na missa de 7º dia dela. E aí eu me lembrei também, agora subindo aqui, que eu estava numa ilha do Mediterrâneo, entre a África e a Europa, próximo, uns 300 quilômetros da Grécia. E eu estava caminhando, assim, e é um país que eu não domino a língua, aquela coisa, e daqui a pouco, pum, caiu um cachorro. Eu olhei para cima, tinha andares, assim, 2, 3 andares, e ele estava no balcão, brincando com uma bolinha, ele estava sem a tela, caiu, morreu. Então eu fiquei pensando, o meu cachorro ainda está lá, né? E teve esse caso, esse cachorro que era saudável, tudo estava morrer assim. E essa outra minha amiga, que eu fui inclusive padrinho de casamento, do casamento dela, que acabou, eu conversava com ela um pouco sobre o tratamento que o cachorro estava fazendo. E são coisas que a gente vai lidando com elas, né? Vejam como as coisas vão acontecendo. Continuei subindo aqui, aí consegui uma vaga para idoso, deixei meu carro, segui. Quando eu cheguei mais aqui, eu esqueci que eu tinha botado a plaquinha do idoso, então eu tinha que descer tudo de novo, botar a plaquinha do idoso, voltar para cá. E nisso estou passando, veio uma moto, a moto parou na Andradas. Eu digo, bom, se ela parou, sim, os carros daqui estavam tudo parados. Quando eu estou no meio, assim, cabeça baixa, pensando aqui, tá, pá, e eu me esforçando para estar com a cabeça onde eu tinha que estar. Porque a minha cabeça tinha que estar onde? Ali onde eu estou, atravessando a rua. Não na palestra que eu vou fazer, não no documento do idoso no carro, que eu esqueci, nada, eu tinha que estar aqui. Mas eu percebendo que eu já vinha cometendo esses erros há 2, 3 dias, e ontem menos, e hoje menos ainda, eu digo, estou melhorando, eu sei que eu estou. E conversando com Deus, assim, ultimamente, eu digo, poxa, você está confiando demais em mim, hein? Olha, porque eu estou errando uma atrás da outra, você está me dando essas oportunidades, porque acha que eu dou conta, né? E eu fiquei conversando assim, fui indo e pá, e nisso a moto arrancou, porque ela parou, então eu achei que dava para ir. Só que ela parou, eu não olhei mais. Então eu indo e a moto veio. Bom, tá, ele passou na minha frente, aí eu voltei de novo, eu digo, não, a minha cabeça tem que estar no presente. Então vejam assim, o quanto a gente tem distrações, o quanto a mídia nos sequestra a autonomia, que é a mesma coisa que o livre-arbítrio, para a gente poder se gerenciar. Porque se você está assistindo diariamente, vamos pegar um jornal nacional aí de qualquer emissora, que é diário, todas as noites tem, e ali ele te passa uma notícia de preocupação, de tristeza, né? E ele te sequestra o emocional, ele quer te apresentar aquilo ali para que você fique com as narrativas e acabe envolvido emocionalmente e não se dá conta. Só que são muitas coisas nesse sentido que estão nos tirando do presente. Então, nessa fala de hoje, eu gostaria que vocês todos fizessem essa reflexão junto comigo, pensando assim, ó, não basta a gente ter o conhecimento, porque quando Jesus nos fala sobre o jugo ser suave, que seriam, vamos dizer, os ensinos de Jesus, e o fardo ser leve, que seria praticar esses ensinos, é realmente esse o convite. É isso que nós temos que fazer. E a gente tem que evitar essa coisa de ter na teoria e não trazer para a prática. Porque não adianta aqui a gente fazer toda uma reflexão, sair daqui convicto e viver de um outro jeito. E não adianta a gente estar aqui também vivendo outras coisas que não o aqui e agora, porque a gente não sabe nem se vai acontecer. Ou se prender em coisas que a gente... Então esse é o convite, né? O capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo nos chama a uma reflexão, para a reflexão de estamos servindo a Deus Pai, aos valores do Espírito, à edificação do reino em nós mesmos? Estamos realmente procurando ser melhor, ser seres humanos de bem, praticando o bem, o amor e a caridade?
em prioridade? Primeiro isso. Ou estamos mais preocupados com a nossa existência, com a saúde, com as questões de segurança financeira, relacionamentos, né? E, afinal de contas, será que uma mãe que ama realmente um filho, será que ela não daria a vida por um filho? E se ela dá, será que a vida não fica em segundo plano? O amor pelo filho vale mais do que a vida dela? Então a gente tem que fazer essas reflexões. E eu vou fazer muito essa questão hoje, de convidar vocês. Eu vou dar algumas pinceladas, assim, procurando dar um consolo, apontando soluções, mas não dando soluções. Cada um vai ter que fazer o seu exercício, porque a reforma é íntima. Essa vai ser a proposta do tarde de hoje. Rogo ao Pai, bênçãos para todos nós, que através das inspirações e desse convívio fraterno, possamos todos, iluminados pelo amor de Jesus, nos elucidarmos no raciocínio com o uso da razão e aformosearmos os nossos sentimentos, para que com as duas asas, o amor e a sabedoria, sejamos conduzidos por Jesus à presença de Deus Pai, galgando a estrada da imperfeição aonde nos encontramos, à presença de Deus, que é a perfeição. Amém. O capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo nos diz, então, que não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, Deus Pai, e também a Mamon como tudo que representa o dinheiro, tudo que a gente pode avaliar em dinheiro. E aqui começa a nossa jornada, porque quando Jesus apresenta as bem-aventuranças, como se fossem regras de conduta, ele diz assim, no capítulo 5 de Mateus, o versículo 48, ele vai dizer, sede perfeitos igual ao Pai. Uma maneira carinhosa de dizer que todos nós somos imperfeitos. Também tenho só um rim, então não posso ficar sem ar. Não vou me justificando aqui, porque não era para ser, né? Mas eu sei, já tive aí, sei como é que é. E quando estou aí, às vezes a gente também faz a mesma coisa. A gente fica muito no julgamento e pouca análise, que era para ser ao contrário. A análise teria que ser mais profunda, para que todos nós façamos a reflexão. Então eu tenho que ter esse cuidado para falar para vocês, também pensando nisso. Bom, então nós estamos aqui, somos os imperfeitos. Precisamos encarnar num planeta imperfeito. Se nós encarnar num planeta perfeito, não tem trabalho. E sem trabalhar, nós não nos aperfeiçoamos. Só erra quem faz, só pode melhorar quem faz alguma coisa, porque quem não faz nada não tem como errar, não tem como melhorar. Então, se nós estamos aqui e temos relacionamentos, sejam íntimos ou colegas de trabalho, vizinho, esposa, filho, neto, um filho, seja quem for, é um imperfeito se relacionando com outro imperfeito, precisamos ter perdão. Sem perdão de um com o outro, não há como ter relacionamento, porque um imperfeito se relacionando com outro imperfeito, o resultado é a imperfeição. Então, o princípio da homeopatia, né? Semelhante cura semelhante. Por isso nós estamos encarnados num mundo imperfeito, que não é muito difícil de perceber como é que está a coisa aí. Então já viram que a gente tem bastante trabalho, né? Muita coisa para fazer, quanta coisa, quanto setor para melhorar. E o do lado também, todos nós. Então essa é a jornada. Só que Jesus nos dá orientações para que a gente, as bem-aventuranças, vamos dizer, regras de conduta que nos bem conduzem à presença do Pai. Mas o Espiritismo amplia o entendimento dos ensinos de Jesus, porque naquela época é o que dava para dizer. Conforme a gente vai se desenvolvendo, nós temos que ampliar os entendimentos. Então eu gostaria de abordar um pouquinho o meio em que nós estamos inseridos. Nós estamos no plasma divino, no amor de Deus, nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico universal.
A doutrina espírita, através do livro dos Espíritos, nos ensina que há o princípio inteligente, Deus, e a matéria, ou o fluido cósmico modificado. Essa condensação fluídica que permite com que o espírito se manifeste e, através de extrair o aprendizado na interatividade com a matéria, eu possa desenvolver virtudes e trabalhar imperfeições. Questão 614 vai nos dizer assim: as leis de Deus são as leis da natureza, e elas nos dizem o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Isso é a parte moral, porque vai dizer o que é certo e o que não é certo. Então, você quer saber, quer tirar uma dúvida, é a natureza. Não é um padre, um pastor, uma palestra, um livro, não tem outro. Primeiro, em essência, vai chegar na natureza. Tudo pode ajudar para chegar ali, mas a natureza que vai te dizer. Né? Tipo assim, então, você sente fome, aí sabe que tem que se alimentar. Mas você vai começar a entender que não dá para se alimentar de qualquer jeito, a qualquer hora, que você tem que criar certas condições, certos hábitos, e se desenvolvendo, porque senão o teu próprio corpo vai te limitando, para que você se conduza nesse trabalho, nessa jornada. Né? Nós temos que nos submeter às leis de Deus, que são as leis da natureza, porque elas nos dizem o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Essas leis da natureza, elas ditam as regras de relacionamento entre eu e Deus, eu comigo mesmo perante a minha consciência e eu para com o próximo. E nós estamos mergulhados nessas leis. E só há um caminho para a felicidade, que é a busca da harmonia com essas leis. E que o homem só é infeliz quando ele se afasta dessas leis. Jesus nos chama à evidência de que a gente procure se trabalhar as emoções, o raciocínio, a nível de sentimento, com o uso da razão, para que as duas asas, como diz Emmanuel no capítulo 4 do livro Pensamento e Vida, intitulado Instrução, duas asas nos conduzem à presença de Deus, o amor e a sabedoria. E que essa matéria toda que a gente está inserido aqui, ela tem que ser como instrumento para que a gente se eduque e chegue na finalidade, que é o desenvolvimento do espírito. Então a gente tem que servir a Deus Pai antes de servir o dinheiro. E essa é a reflexão, para que a gente possa ir se conduzindo. Então, eu fiz Eu vou pegar um apanhado de um texto assim, aí depois pego um comentário. Grandes filósofos, intérpretes, doutores do judaísmo, à época de Jesus, e próximo, logo depois que Jesus desencarnou, quando Saulo estava ali, teve a transformação em Paulo, eles tinham uma visão centrada no mundo terreno. Então, assim era a visão dos judeus, os hebreus daquela época. Tá? Então, a visão era centrada nesse planeta. Para os judeus era assim. Para os judeus, o Todo-Poderoso era Deus do planeta Terra, porque a Terra era o centro do universo. E a vida material era a única a despertar o interesse de Deus. Questionamentos acerca da vida espiritual, da vida após a morte, acerca de uma realidade que estivesse além da vida corriqueira do cotidiano, não eram consideradas pela cultura hebraica da época. Poucos deitavam o olhar para a filosofia de caráter espiritualista. Antes, se concentravam nos 5 sentidos, na vida material, preocupados unicamente com as bênçãos de Deus sobre suas plantações, sobre o modo e como obterem as colheitas. O essencial era casar, constituir família, não adoecer e construir uma vida próspera para a descendência. A vida era plenamente material. O mundo compunha-se no que os olhos eram capazes de enxergar.
E esse era o horizonte daquela época. Tanto que Emmanuel, numa das situações na sua literatura, ele vai dizer: o que os olhos enxergam está morto ou vai morrer. É bom você se preocupar com o que os olhos não enxergam. Porque o amor entre você e um filho fica. O que não é amor, ele tem fim, tem data certa para acabar, vai terminar. Se não nessa existência, daqui a 2, 3, mas acaba. Então, o que você está preocupado em desenvolver? Está tão preocupado assim com a vida do filho, com a saúde? Veja bem, a concepção de Deus, naquela época, era de uma divindade nacional. Ele era Deus dos hebreus, no Egito era o Deus do Egito. A concepção de Deus era de uma divindade nacional, tribal, em que cada localidade tinha o seu próprio Deus. Deus de Roma, que era dos romanos, Deus do Egito, Deus dos hebreus, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que era dos hebreus, né? Um Deus particular e poderoso que em algum momento dominaria todos os demais. Era o Deus dos judeus. Na perspectiva dos hebreus, o Deus Criador era superior a todos os outros deuses, porque era o único em poder e glória, era o Todo-Poderoso. A glória de Deus se manifestava exclusivamente no âmbito material, ou seja, qualquer problema ocasionado na existência material das pessoas, algum adoecimento, sofrimento, problema financeiro, era indício de punição ou cobrança por parte de Deus. Perante tais circunstâncias, era dever das pessoas solicitar o perdão de Deus e estabelecer um acordo com Deus, de forma a recuperar as bênçãos então pendentes. Esses eram os conceitos gerais que balizavam a sociedade em que Saulo de Tarso, à ocasião, vivia. A Terra era o centro do universo, Deus possuía caráter tribal, né, particular, cujas bênçãos eram determinantes de prosperidade, saúde e equilíbrio pessoal e familiar. E quantas religiões nós temos hoje aí que te colocam para baixo, que te arrasam, dizendo que se a tua vida não está tudo bem, é porque você não está agarrado com Jesus. A culpa ainda fica sua. E quem carrega sentimento de culpa não se ama, porque não se perdoa. O amor cobre a multidão de pecados. Você tem que se amar, tem que se perdoar, tem que aprender com os erros. É a nossa condição. Tem que perdoar o outro para não carregar mágoa. Então, essas questões em caso de ausência de bênção, a relação de reciprocidade entre eu e Deus, né? Estabelecida mediante acordo prévio de adoração de imagens, oferendas, divindade, a Deus que visava a proteção da saúde, da família, ter bom dinheiro, bens. De forma geral, está tudo resolvido, né? Na concepção judaica, o Messias era hebreu, nacional, destinado a proteger somente a nação hebraica, a trazer prosperidade, era um enviado de Deus. Essa era a expectativa dos judeus. Então vejam bem, quando a gente vai desenvolvendo, a gente vai percebendo, né, que após a morte de Jesus, grande parte do povo hebreu ainda esperava um Messias nacional e terreno, capaz de libertar Israel e restaurar sua prosperidade. Embora houvesse crença na ressurreição entre os fariseus, a mensagem de Jesus sobre um reino espiritual, universal e fundado no amor, no perdão e na transformação íntima, ainda era de difícil compreensão para aceitarem. Quantos ainda estão esperando que Deus venha resolver as questões políticas nossas, econômicas e tal? Continuam. Então, a gente tem que perceber algumas nuances de como é que a gente está vendo a vida e como é que a gente está vivendo. Bom, a gente vai falar assim, um aspecto de que, olha só, vamos pegar um pouquinho desse exercício aqui de aplicação de Deus e Mamon, daquela época e aos dias de hoje. Ok? Então, Deus Pai desenvolver valores do Espírito. Mamon, você está preocupado com o que o dinheiro pode resolver. Ao acordar, devemos perguntar: o que mais ocupa meu pensamento?
É a necessidade de ser melhor, mais útil e mais fraterno? Ou é a preocupação de ganhar, possuir, aparecer, controlar? O dinheiro é recurso necessário à vida, mas não pode ser senhor da consciência. Servir a Deus é começar o dia perguntando: o que posso fazer de bom hoje? Servir a Mamon é começar perguntando apenas o que posso conseguir para mim. Não se trata de abandonar os deveres materiais, mas de não fazer deles a finalidade da vida. Como enxergamos a prosperidade? A prosperidade não é por si só prova de elevação espiritual. Nem a dificuldade material é necessariamente sinal de reprovação de Deus. Porque Jesus não prometeu riquezas aos que o seguissem, prometeu paz, amparo e caminho. Ter recursos pode ser uma prova, como os usamos. Usamos para o conforto legítimo, sem egoísmo e sem indiferença, ou para a vaidade, para o excesso e a distância dos que sofrem. A bênção não está simplesmente em possuir, mas em saber usufruir. Por isso que nesse capítulo ele vai dizer que nós só podemos ser usufrutuários, nós só podemos usar. Nós não temos o filho que nós dizemos que temos. Nós não temos sequer a nossa vida. Nós não temos carros, bens, dinheiros, eu não tenho curso superior. Eu possuo por empréstimos de Deus. Porque quando eu desencarno, eu não levo nada disso. Agora, o amor que eu desenvolver entre a esposa, entre o filho, isso eu levo. Como eu estou usando isso, eu levo. O que eu estou fazendo com isso, eu levo. Inclusive, você quer saber para onde é que você vai depois do desencarne, olhe para as suas ações. Porque um suicida vai para o lugar dos suicidas. Aqui a gente convive com todo tipo de gente para a gente poder extrair o aprendizado. Mas após o desencarne, é para os afins, é onde a gente vibra, com quem a gente está conectado. Então a gente tem que ter essa consciência de que, por exemplo, no nosso lar, o André Luiz, ele desencarna como médico, e é resgatado do umbral, e assim que ele está em condições, ele quer trabalhar, e aí, mas ele quer trabalhar como médico, só que ele não é mais médico. É o que ele fez como médico que ele leva. O que você está dizendo que é seu filho, continua você mãe, e ele continua filho depois do desencarne. Mas você morre e não leva o filho, porque ele não é seu. Ele está nessa existência como seu filho. O amor que você desenvolver por ele como mãe, e ele como filho desenvolver por você como mãe, e isso se mantém, porque o amor, o que vem de Deus é eterno. O que vem de Deus é eterno. Por isso o convite para nós desenvolver o que é eterno. O resto vai se esfumaçar, a gente vai perder, a gente não consegue reter. A paciência que a gente pode trabalhar, que é uma das expressões do amor, nós levamos quando desencarnamos. Agora, se tem um aspecto da paciência que eu trabalho, ele compõe em mim, quanto mais eu pratico, mais eu tenho. Eu me torno uma fonte de paciência. E mais paciência eu tenho, mais jorro paciência. E quando desencarno, eu levo isso comigo. Agora, aquele que está sempre revoltado, que está inconformado com a situação, que não agradece as oportunidades para a prática da paciência, ele não vai levar. Pelo contrário, até a paciência pouca que ele tem, ele vai perder. Então Jesus nos fala por parábolas: aquele que tem muito, mais será dado, e aquele que tem pouco, até o pouco que tem lhe será tirado. Expressões de amor. Quando estabelecemos esse fluxo de amor entre Deus e nós, porque nós podemos nos afastar de Deus, podemos interromper, procurar complicar esse fluxo. Aliás, todas as doenças que se manifestam no corpo físico ou na psique humana, elas provêm dessa relação de eu com Deus. O que tiver mal relacionado entre eu e Deus, no que eu estou mal relacionado com Deus, ele se manifesta em forma de doença. Ou na psique ou no corpo físico. É assim que a gente adoece. Por isso a importância da gente tratar a causa, que é o adoecimento do espírito. E o espírito adoece quando nós falhamos na conexão com Deus. Quando permitimos
que esse fluxo de amor entre Deus e nós aconteça, esse amor permite com que nós nos trabalhemos as nossas imperfeições e as nossas virtudes. E em reconhecimento dessa obra linda de Deus Pai, que é a natureza, que está fora de nós, mas está dentro de nós também, nós nos colocamos como instrumento de Deus na mão de Jesus, para que, em retribuição a esse amor que faz com que eu me melhore, eu também contribua na obra de Deus Pai, melhorando a vida de outros, através da prática da caridade. É fora da caridade que não há salvação. Não há outro caminho. Ela nos permite trabalhar todas as nossas imperfeições e as nossas virtudes. A verdadeira caridade dá trabalho. Muitas vezes dá trabalho. Esse é o chamado para a edificação do reino de Deus em cada um de nós. Nós somos responsáveis por nós mesmos. Isso é lindo e maravilhoso, porque à medida que nós vamos conquistando esse amor, seja através das expressões do perdão, da paciência, da tolerância, isso vai nos dando uma condição em que nós pensamos diferente. Nós sentimos diferente. Ou vocês acham que a gente vai conseguir evoluir pensando do mesmo jeito? Sentindo do mesmo jeito? Para a gente ter um grau maior, a gente tem que sair da zona de conforto. E às vezes a gente não quer, então vem acontecimentos da vida que nos tiram da situação que nos encontramos. Como aprender a dar valor à vida se não tivesse a morte? Ao dia se não tivesse a noite? Sabemos, esse caso do meu cachorrinho que eu gosto tanto lá, né? Mora só eu e o cachorro. Eu sei que ele vai desencarnar, então eu procuro ter às vezes oportunidades de aproveitar. Mas eu sei que eu vou reencontrar ele. Eu sei que a nossa relação vai permanecer, nossa relação de amor. Então essa confiança, essa fé, faz com que eu queira me melhorar para poder ter esse merecimento e ter esse convívio. Olha, o Chico conversava com a mãe dele todos os dias, Dival também. O Chico chegou, ele tinha uma cachorrinha, né, boneca. Tem história da boneca, quem quiser olhar no YouTube tem ali. Reencontrou. Né? Depois ele ganhou um cachorrinho de presente e a boneca ensinava coisas que o Chico gostava para o cachorrinho. E a gente fica assim, o que a gente sabe dessas coisas? Né? Em termos de... Eu não quero entrar aqui nos méritos de estudo da doutrina espírita, porque não é o propósito da fala de hoje. Mas eu gostaria de transmitir a todos que, independente do que você está enfrentando, do que você vem enfrentar, o consolo de Jesus é de que Deus nos ama e não põe condição. Independente do que a gente já fez, ou faça, ou venha fazer, não vai alterar o amor de Deus pela gente. Alguém que você conhece que cometeu suicídio não altera o amor de Deus pelas pessoas. Nós somos espíritos imortais, não é pouca coisa. Somos filhos de Deus, que nos ama incondicionalmente, irmãos de Jesus, que nos protege e nos conduz à presença do Pai, em nos trabalhando as imperfeições e as virtudes. Isso tudo é motivo de alegria. A gente tem que aceitar essa condição com resignação, com fé, para que realmente a gente possa viver isso. Termino a fala como comecei, dizendo: os ensinos de Jesus nos dão esse consolo, mas para que a gente realmente viva isso, nós temos que praticá-lo. Fora da caridade não há salvação. Essa era a fala que eu tinha para hoje. Em função do horário, acho que passo para o... Eu combinei, porque eu tenho um trabalho que eu faço há uns 8, 9 anos, de condução de prece. Então eu faço preces diárias no Facebook e também em outros lugares que eu faço, e palestras assim, eu sempre faço no final, quando me permite, e hoje estão me dando oportunidade, agradeço muito. Essa condução de prece, porque a prece permite que a gente possa se aproximar de Deus, que a gente possa louvar
reconhecendo a grandiosidade do Pai, que a gente possa agradecer, e só o grato pode ser feliz, porque você não precisa de acontecimento espetacular, estar respirando aqui sem aparelho é uma maravilha. Quem já esteve entubado sabe como é que é. Olha, reconhecer a obra divina, a grandiosidade, a perfeição, e aprender a pedir. Quer pedir? Pede! Mas no finalzinho, dá aquela humildade assim, mas Pai, seja feita a vossa vontade. O Senhor é mais inteligente que eu, mais sábio, ama mais. Né? Me inspira para entender o que o Senhor está me dizendo, o que tem para, por que é assim, por que tem que ser. Me dá força para enfrentar o que tem que ser. Né? A gente educa o desejo, educa a inteligência, educa os sentimentos quando a gente pede. Não é novidade para Deus. Antes da gente pedir, o Pai já sabe o que nós vamos pedir e já sabe se vai dar ou não. Mas nós precisamos aprender a pedir, educando os nossos desejos, os nossos sentimentos, a nossa inteligência. Chamemos e roguemos ao nosso anjo da guarda as bênçãos dos espíritos protetores, familiares, benfeitores, de Ismael, guia de nosso Brasil, bem como as bênçãos de Dr. Bezerra de Menezes, de saúde e paz, de Maria, mãe amorosa de toda a humanidade, de Jesus, o Pai amado. Dizendo gratidão, Pai, por mais um dia de vida encarnados. Gratidão, Pai, pelas tantas bênçãos recebidas desde quando fomos gerados até o dia de hoje. Gratidão, Pai, pelas energias salutares que nos chegam neste momento, na tarde de hoje. Dai-nos o sublime sentimento do perdão, para que, nos amando mais e mais, nos perdoemos, gerando alívio do sentimento de culpa, para que, perdoando o próximo, geremos em nós mesmos o alívio da mágoa. Rogamos, Pai, que as bênçãos que nos chegam se irradiem a todos aqueles a quem nós amamos, nossos familiares, nossos amigos, encarnados e desencarnados. Rogamos, Pai, por Tua bondade e misericórdia, que as bênçãos também se irradiem aos nossos inimigos, à nossa comunidade, ao povo brasileiro, para o convívio pacífico, a paz no mundo, a paz entre os povos, da humanidade. Que toda a humanidade seja fortalecida para o enfrentamento das provas e expiações individuais e ou coletivas. Tocai, Pai, o coração dos líderes religiosos, políticos, dos responsáveis pelas coisas públicas, para que se afastem da corrupção, se afastem do interesse pessoal, para que trabalhem em prol do povo ao qual representam. Abençoai os jovens, desviados do caminho do bem, envolvidos com drogas, prostituição, alcoolismo, delinquências. Abençoai os idosos, os recém-nascidos, os mais frágeis. Pensamento dos irmãos que têm desânimo, pensamentos tormentosos, transtornos, para que se voltem os corações e os pensamentos. Pensem em praticar o bem, o amor, a caridade, reencontrando a alegria de viver, entusiasmo pela vida. Gratidão, pelas bênçãos recebidas e irradiadas, nos damos graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
abandonarmos as nossas atividades, o façamos nos esforçando para reter e levar conosco as bênçãos recebidas na tarde de hoje. Gratidão, Pai. Muito bem. Espero que tenham gostado da experiência. Obrigada.